pessoal. Meu lugar, bom dia a todos e todas. Agradecer a presença de vocês. Não, na verdade, em função dos episódios de sexta-feira, tanto na Expo Inter, com a manifestação dos pequenos agricultores, como aqui na frente do Palácio, a manifestação dos índios, a gente decidiu apresentar para vocês um pouco uma nota do governo sobre o episódio, do nosso ponto de vista, alguns esclarecimentos e iniciativas que o governo vem tomando. Primeira questão, depois a gente vai distribuir a nota, então não vou repetir literalmente a nota, mas só dar algumas diretrizes aqui. Primeira questão, a competência para fazer a demarcação das áreas é da União e não do governo do Estado. Isso é definido na Constituição Federal. Segunda questão, o Estado ele entra nesse processo para tentar mediar um conflito entre os indígenas e os pequenos agricultores. Há mais de 20 anos não faz demarcações de áreas do Estado do Rio Grande do Sul. Então o Estado está fazendo um esforço muito grande aqui para mediar esse conflito. Qual é o conflito? De um lado, o direito dos índios, direito à terra dos índios, mas também, do outro lado, o direito dos pequenos agricultores, que aqui no Rio Grande do Sul, talvez tenha uma situação similar a essa no Paraná, diferente de outras áreas do país, os agricultores compraram essas áreas da União, então são áreas tituladas, eles não ocuparam as áreas irregularmente. Então nós temos dois direitos, do nosso ponto de vista, legítimos, que nós temos que ver como é que vamos compor a partir disso essa solução. Então, o esforço do Estado é trabalhar uma mediação, uma pacificação desse conflito. Então, nós não aceitamos críticas, que o Estado venha utilizando métodos violentos, porque não é verdade. Na verdade, o Estado ele entrou nesse processo porque teve uma solicitação tanto dos indígenas como dos pequenos agricultores para que a gente mediasse esse conflito. O Estado do Rio Grande do Sul, depois vou passar para o Ivar, secretário de Desenvolvimento Rural, tem um conjunto de políticas que está sendo realizado, que é o Estado, que depois o Ivar aqui apresenta. Nós estamos disponibilizando para a solução do conflito 6.305 hectares. Antes que eu se pergunte para índios ou para pequenos agricultores, pode ser tanto para um como para outro. Solicitamos, o governador solicitou ao ministro da Justiça que crie uma comissão permanente composta pelo Ministério Público, Ministério da Justiça, pelo Ministério Público Federal e pela FUNAI, que permanentemente faça essa mediação e essa concertação aqui no Estado do Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul, a partir da orientação que for dada por esses órgãos, fará, dará o apoio, melhor dizendo, necessário para a construção dessa solução. O governador também solicitou aqui a presença da Polícia Federal para fazer acompanhamento da segurança dessas áreas que hoje estão em conflito. E, por fim, eu quero aqui registrar que o Estado do Rio Grande do Sul volta a se colocar à disposição para mediar o conflito. Eu vou ler aqui um trecho aqui da Diocese de Passo Fundo, que o Bispo nos mandou, solicitando que o Estado continuasse esse esforço, mas tem um parágrafo que eu vou ler que eu acho que sintetiza bem a opinião do Bispo, mas também a nossa sobre esse episódio aqui. Do arcebispo, Dom Antônio Carlos Altieri. Nesse momento de retomada das terras indígenas, a Igreja Católica que está em Passo Fundo não se posiciona a favor deste ou daquele grupo, uma vez constata serem ambos vítimas de uma inadequada e injustiça atuação. Essa é um pouco a opinião também do Estado do Rio Grande do Sul. Nós não estamos aqui para se posicionar a favor deste ou daquele grupo. Nós reconhecemos nos dois grupos legitimidade no pleito que estão fazendo. O que a gente está construindo aqui, ou pelo menos tentando construir, é uma mediação que tenta dialogar com os dois interesses que, do nosso ponto de vista, são legítimos. Esta mediação foi solicitada
tanto pelos índios como também pelos pequenos agricultores, né? Faço aqui um outro registro. Essas áreas aqui que foram compradas, na sua grande maioria, não se tratam de ruralistas, mas são pequenos agricultores, que estão lá há quase 100 anos também trabalhando nessas áreas. Então, o nosso objetivo, né, é construir uma solução pacificada. Enquanto o Estado puder cumprir esse papel, ou achar que tem condições de cumprir o papel, evidentemente faremos parte desse processo. Tá? Então, a ideia dessa nota fundamentalmente é essa, relatar as competências, afirmar a disposição do Estado de disponibilizar 6.300 hectares, à disposição de uma construção pacífica imediata desse conflito. Tá? E, bom, né, vamos aguardar agora, solicitamos esse grupo de trabalho, digamos, por parte do Ministério da Justiça, Ministério Público Federal, do FUNAI, que atue permanentemente aqui no Estado do Rio Grande do Sul, que fique sediado aqui no Estado, né, porque é a União que compete a demarcação das áreas. Um pouco esses são os nossos objetivos. Vou passar para o Ivar aqui para informar de forma mais específica, além da disponibilidade das áreas, das outras ações que o governo vem fazendo em relação à questão indígena e pequenos agricultores. Bom dia para todos e todas. Acho que é importante reafirmar isso que o secretário Pestana já destacou, que a nossa compreensão é de garantir os direitos dos dois. Ponto 1. Ponto 2. Só terra não vai resolver o plano do conflito. Precisamos um conjunto de outras políticas. E que o governo entrou na mediação das terras a pedido das duas partes. Tanto os indígenas estiveram aqui, quanto agricultores familiares estiveram aqui no governador pedindo que o governo ajudasse a mediar a situação. E que, como disse o secretário Pestana, os agricultores não são nem ruralistas, nem grileiros das terras. Eles são proprietários porque adquiriram, pagaram a terra e receberam o título. Com a compreensão que só a terra não resolve, nós, do governo do Estado, já investimos nas comunidades indígenas do Rio Grande do Sul recursos do nosso orçamento, R$2.800.000 foram investidos já nas comunidades indígenas, entregando sementes, ferramentas, equipamentos, enfim, para eles poderem desenvolver as suas atividades dentro das suas aldeias. Estamos em andamento já um projeto em parceria com o MDS de contemplar 3.000 famílias indígenas naquele programa da inclusão produtiva, onde o governo do Estado entra com assistência técnica. Já temos 100 técnicos contratados pelo governo do Estado através da Emater, mais 20 técnicos serão chamados nos próximos dias para atender essas 3.000 famílias, onde receberão projetos individualizados por aldeias. Nós colocamos a contrapartida da assistência técnica em torno de 30% do projeto, e o MDS repassa R$2.400 por família para poder as famílias produzirem para o autoconsumo e, evidentemente, o programa prevê isto. Se tiver excedente, pode ser comercializado através das compras públicas. Mas, além dos R$2.800.000, mais R$7.200.000 serão investidos em parceria com o MDS para qualificar, enfim, a vida lá dentro das comunidades indígenas. Na área da saúde, passamos de 60.000 para 156.000 por mês, os investimentos aí em 19 equipes de saúde bucal, mais R$9.500 por equipe. São investidos R$2 milhões, então, mensais, para garantir um serviço de saúde de melhor qualidade dentro das comunidades indígenas. Na área da habitação, a meta é construir 950 casas dentro das áreas indígenas, 441 já estão em fase de construção ou construídas, e as demais serão construídas até o final do governo. Então, algumas das nossas ações que estão em andamento,
algumas já realizadas e outras em andamento para garantir uma política para além do conflito agrário. E talvez seja importante destacar aqui que um dos principais itens do conflito agrário seja o fato de que, pela primeira vez, a FUNAI está demarcando áreas ou reivindicando áreas que jamais foram demarcadas como áreas indígenas do Rio Grande do Sul. De modo especial, a de Mato Preto, em Getúlio Vargas, que é a área que tem alguma possibilidade de ter sido uma área demarcada, são 222 hectares, e estão reivindicando 4.015, se não me falha a memória. E em Passo Grande da Forquilha, que são 237 hectares, que tem algum histórico de tradicionalidade indígena, mas são 1.900 hectares que estão sendo reivindicados. E são as duas áreas de maior conflito por conta desta situação que se criou com a portaria que declara uma área maior do que a área que historicamente tinha sido demarcada. Alguma pergunta, pessoal? Então, a maior área é Mato Preto, Getúlio Vargas? Não há questionamento da parte dos agricultores de devolver para as comunidades indígenas as áreas que historicamente foram demarcadas. Houve um período ainda no século passado que houve a redução dos toldos e aonde governos anteriores fizeram colonização, colocaram pequenos agricultores em cima de áreas demarcadas. Nestas não há questionamento. Agora, o questionamento e o conflito maior se gerou nestas duas áreas, porque são duas áreas que está reivindicando uma ampliação da área que historicamente poderia ter sido demarcada. Este é o nó do conflito principal. E o agricultor comprou as áreas, pagou as terras, como disse o secretário, não são ruralistas nem grileiros, porque eles têm o título de propriedade, eles compraram, e a média da propriedade não ultrapassa os 12 hectares, nenhuma das áreas. Então, são pequenos agricultores mesmo. Uma pergunta, pessoal? É isso? Ninguém tem dúvida? Nada a questionar? Primeira vez que eu vejo uma política assim. Quantas famílias são de agricultores? Quantas comunidades indígenas? Nós separamos, são em torno de 60 áreas que estão sendo reivindicadas aqui no estado. Nós separamos 10 áreas que são as mais conflitadas no momento. Nessas 10 áreas envolvem, nós entendemos que para resolver o problema da indenização da forma como está proposta, precisamos pelo menos uns 400 milhões de reais. Para ser resolvido o problema. E são em torno de 1.000 famílias de agricultores. 1.000 famílias de agricultores familiares. Mas esses indígenas que estão reivindicando, eles não têm área de terra ou eles querem só ampliar mesmo? Não, tem várias comunidades que estão acampadas, decorrentes dos conflitos internos que existem dentro das aldeias indígenas, quando um grupo entra em desacordo com o cacique, então o cacique normalmente expulsa da área, eles passam a ficar acampados. Então este é um dos motivos, não é pela falta de área, até porque, de modo especial, nas comunidades caigangues, existem informações de muitas áreas arrendadas. E aí o arrendamento da área vai começar a faltar espaço para as comunidades produzirem, e aí os índios saem em busca de novas terras. É isso, então, podemos encerrar. Bem.